Hoje nós vamos falar de uma mulher. Essa mulher, ela trabalhava, era como se fosse hoje uma diarista. E todos os dias que ela trabalhava, ela chegava em casa, colocava o dinheirinho ali no cofrinho, né, no lugar onde ela sempre colocava, um lugar reservado da casa, aquele dinheiro. E quando ela, nesse dia, findou o dia de trabalho, que ela entrou em casa, que ela colocou a dracma que ela tinha ganhado naquele lugar que ela de costume colocava, passou ali os momentos, ela foi, a gente tem esse costume, né? Vou contar para ver quanto que eu tenho. Né? 10 dias de trabalho seria 10 dracmas, né? Então, assim, ela chegou e foi contar. Quando ela foi contar esse dinheiro, ela viu que faltava uma dracma. E ela começou a ficar desesperada, porque aquilo tinha uma importância para aquela mulher. Nessa história, não diz se ela era casada, se ela tinha um companheiro, se ela tinha filhos, mas pelo contexto, assim, ela trabalhava, então ela precisava desse ganho e, como não diz, como eu já falei, se era casada ou se tinha filhos, ela dependia desse trabalho e desse dinheiro, já que ela não diz na história que ela tinha um provedor, que ela tinha alguém que a mantivesse. Então, o que aconteceu? Quando ela foi ali no lugar de costume, ela viu que estava faltando uma dracma. E quando ela viu que faltava, ela se desesperou, porque aquele valor era importante para ela. Ela precisava daquele dinheiro, ela precisava daquele valor. E ela começou a procurar. Ela se desesperou ali, começou a procurar, porque um dia de trabalho. Ela tinha trabalhado, ela tinha tido esforço, ela tinha passado um dia difícil ali para poder ganhar aquele valor. E ela não conseguia achar. E nesse inteirinho, nesse tempo de procura, às vezes nós nos perguntamos assim: aonde que eu coloquei essa dracma? Aonde que eu coloquei esse valor tão importante para mim? Será que eu deixei cair na minha trajetória até minha casa? Será que eu deixei cair na roupa que eu estava, um bolso furado, e essa dracma caiu e eu não vi? Será que eu entrei dentro de casa e no arrumar, no ajeitar as coisas da casa ou em me organizar, essa dracma não caiu no chão? Ela não conseguia achar. E ela começou a varrer a casa. E a história conta que ela fazia isso com diligência, ela fazia isso prestando bastante atenção, ela fazia isso com cuidado. Aonde que eu coloquei a dracma? Em que lugar eu coloquei? Eu deixei cair? Eu vacilei? Em que momento que eu vacilei? Que eu perdi essa dracma? Qual foi o momento que isso aconteceu na minha vida, nessa minha trajetória do trabalho para casa? E ela começou a varrer ali, e aquela angústia tomando conta do seu coração. Eu preciso dessa dracma. O que eu vou fazer agora? Eu estou juntando para me comprar algo para minha casa. Eu estou juntando para me comprar um medicamento que eu preciso. Eu estou ajuntando para me comprar uma lembrança. Qualquer coisa, ou um mantimento para minha casa, eu preciso. E ela ali diligentemente começou a varrer com muito cuidado, olhando cada cantinho, olhando debaixo dos tapetes, olhando nos cantos da casa, nos cantos dos móveis. Aonde foi que eu perdi essa dracma? Em que momento foi que eu perdi essa dracma? O que aconteceu? Aonde foi
que eu vacilei, que eu me distraí e deixei essa dracma se perder? Em que momento foi esse? E ela varria e procurava, iluminava ali aquela casa, né? Trazia luz para aquele ambiente, para ver se facilitava a procura, para ver se ela conseguia enxergar em que cantinho que ela colocou aquela dracma tão preciosa, tão valiosa para ela. Aonde foi que, que eu coloquei? Em que momento eu me distraí que eu perdi? E ela fez isso com angústia, ela fez isso com clamor, ela fez isso com uma intercessão, com pedidos. Me ajuda a achar a dracma que eu perdi. E em que momentos também da nossa vida nós perdemos às vezes a noção, nós perdemos às vezes a sensibilidade, nós perdemos muitas vezes a temperança, a longanimidade, nós nos iramos, nós deixamos com que a mágoa entre no nosso coração e faça morada na nossa casa. Nós às vezes nos perdemos nas escolhas que fazemos, em que trajeto foi que eu perdi a minha dracma, como que eu deixei a minha dracma cair. E assim nós vamos perdendo valores com nossos comportamentos, com os nossos descuidos. E chega esse momento aí, que a gente não consegue achar mais, que os valores que são tão importantes para nós, valores da vida, valores de família, valores de comportamentos, aonde foi que nós falhamos? Aonde foi que nós deixamos a nossa mente se contaminar a tal ponto que a gente não saiba mais aonde colocou aquilo que tanto de valor nós tínhamos? E essa mulher procurou com diligência, e nós precisamos fazer isso. Aonde está o meu valor? Aonde que eu coloquei o meu valor? E quando essa mulher procurou com diligência, com cuidado, clareando o ambiente, varrendo, limpando o ambiente, ela encontrou. E quando ela encontrou essa dracma perdida, houve tanta paz, trouxe tanta paz para o ambiente dela, para o corpo dela, para a mente dela. Ela se alegrou de tal forma porque ela tinha encontrado o valor que ela tanto procurava e que ela tinha já consigo. Ela já tinha a dracma, ela já tinha levado essa dracma para casa, porque se ela varreu, se ela limpou e ela encontrou dentro da casa. E foi tamanha a alegria daquela mulher que ela convidou as amigas, ela chamou a vizinhança, ela falou: olha, eu achei a minha dracma perdida. E nós precisamos fazer isso, encontrar, trazer de volta os nossos valores, os valores éticos, os valores morais, os valores até mesmo os valores assim de família, os valores tão importantes para que a gente cresça, para que a gente consiga obter mais ainda. E que nós possamos procurar essa dracma. Aonde você colocou a sua dracma? Em que lugar você colocou a sua dracma que você nem se lembra mais?
Varra a sua casa, varra cada cantinho, olhe debaixo dos tapetes, olhe nos cantinhos dos móveis. Aonde está a sua dracma perdida? Que Deus te ajude a encontrar.